Quero dar uma boa noite aos irmãos. Vamos estarmos na casa do Senhor para mais uma vez estar louvando e adorando a Ele. Essa diz, ele lendo juntamente comigo. Vamos todos? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha. Que essa possa ser a nossa convicção em todos os momentos. E você que está nos assistindo, venha fazer parte também dessa igreja, venha nos visitar. Estamos na Avenida dos Italianos, número 975, em frente para a Itália. Você será sempre bem-vindo em nosso meio. Porque a igreja está se colocando de pé nesse momento, vamos estar orando ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoamos a Deus diante da tua presença, glorificando e exaltando o seu santo e bendito nome, ó Deus, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela escola bíblica dominical, ó Deus, onde que aprendemos um pouco mais de como é ser uma igreja operante, uma igreja viva, uma igreja, Deus, que cumpre o teu chamado. Fique conosco, ó Deus, nos alimentando, ó Deus, e trazendo à nossa memória aquilo que precisamos fazer, falar e pensar, para glorificar tão somente o teu santo e bendito nome. Essa oração que eu te faço em Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja. Boa noite. Vamos adorar nosso Deus, que ele cante que diz que eu confio no Senhor. Amém? Yeah.
encontra em Romanos 8, do versículo 36 até o versículo 39. Leitura bíblica que se encontra em Romanos 8, do versículo 36 ao 39, diz assim: Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que todos, Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. amém, nada nos separará do amor de Deus. Por coincidência, esse foi o texto de hoje do meu devocional. Eu acredito que é isso que Deus ele quer falar aos nossos corações, né? Por ti, Senhor, somos mais do que vencedores, porque Ele mesmo não poupou o seu próprio Filho, mas Ele entregou esse Filho por amor a nós. Amém? Vamos declarar a missão de casa? Oh
tem que se apresentar. Nesse momento, convido a irmã Vera, ela vai estar falando um pouco sobre o culto que acontecerá no próximo domingo. Lembrando que na próxima quarta-feira, às 19h30, nós teremos o nosso seminário Passo de Fé e a Escola Bíblica Dominical. Todo domingo acontece às 17h15. Boa noite, igreja. Estou aqui convidando toda a igreja, todas as mulheres, todas as fébulas da nossa igreja, para domingo que vem, às 19 horas, nosso culto, no primeiro ano das fébulas aqui na nossa igreja. Então eu conto com a presença de todas as irmãs, a presença dos irmãos também, porque o convite é para a igreja. Então, as irmãs venham com a blusa verde, saia preta ou calça preta, mas não deixem de vir, mesmo aquelas que não têm uma blusa verde, né? Mas que elas venham. Nós somos fébulas, somos irmãs do joelho e filhos de fé. Então eu conto com a presença de todas as irmãs, conto com a presença de toda a igreja, no domingo, às 19 horas. Amém? Então, como a irmã Vera acabou de falar, é uma programação dirigida pelas Déboras para estar toda a igreja, tá bom? Vamos estar sempre orando ao Senhor, porque assim como Débora foi levantada, né, para dirigir o povo, que diz lá em Juízes, né? No Novo Testamento fala também sobre o pai, né, que se levantou para orar, para pedir pela sua filha, né, que foi Jairo. Então isso prova que não somente uma mãe ora por um filho, mas o pai também deve orar sempre pelo seu filho. Então venha você que é filho, que é pai, que é tia, que é avó, essa programação está toda a igreja. Vamos falar um pouco agora sobre missões nacionais. Como os irmãos que estão lá no grupo do WhatsApp da igreja, ouviu um tempo atrás a irmã Sandra, né, falando sobre Jesus Transforma, esse tema, Jesus Transforma, esse ano completa 50 anos de uma programação que a Junta fez, né, que é considerada a primeira viagem missionária, né, que a gente chama de transnacional. Então, esse ano, a Junta de Missões resolveu trabalhar esse tema, porque nós sabemos que Jesus nos transforma. Mas na Bíblia também tem um exemplo de uma pessoa que foi lindamente transformada, né, que foi Paulo, antigamente chamado Saulo, né, de perseguidor, né, passou a ser perseguido. Mas antes de ser perseguido, né, por todos aqueles que condenavam o que eles achavam que era a seita do caminho, como o pastor falou, né, na história que eu vou falar hoje, Paulo falou, enviou as suas cartas, admoestou a igreja, trabalhou com todos os irmãos, e aí escreveu esse texto que está lá em 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. E esse texto inclui aquele contexto que o pastor também falou. Né? Por isso que é bom estar aqui na Escola Bíblica Dominical, porque quando a gente pega esses textos assim, a gente consegue entender o contexto que ele está inserido. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade portuária, uma cidade que tinha muitas pessoas, cada um com o seu pensamento, cada um com o seu costume, que estavam entrando dentro da igreja. E aí Paulo vem trabalhando essa ideia, que se alguém está em Cristo, ela precisa ser uma nova criatura. E ela não vai ser da noite para o dia. É um relacionamento, é um contato, é um movimento que se faz de dentro para fora. E esse movimento só acontece quando nós estamos juntos, como igreja, trabalhando, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso eu convido os irmãos a estar falando comigo esse tema. Jesus transforma. Vamos todos? No 3? Jesus transforma. Vamos de novo ao nosso tema. Jesus transforma. Jesus transforma. Isso aí. Agora o versículo
que está lá em 2 Coríntios 5,17. Vamos todos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, este tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Vamos lembrar sempre das nossas orações de orarmos uns pelos outros, porque se somos um, conseguiremos ir mais longe, né? Como a Bíblia fala lá em Salmo 133, com mão e corpo abertos, irmãos vivam em união. E essa união não é somente pensar a mesma coisa, mas é estar orando, estar junto, sem conflito, sem nenhum percalço. Quando a igreja está se colocando de pé nesse momento, vamos estar orando ao Senhor, entregando a ajuda de missões, dos missionários. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Nesse momento eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra é livre, eficaz. E eu acredito, ó Deus, que se somos um, se o Senhor é um em Cristo, ó Pai, nós também devemos ser um com Ele. Porque a Tua palavra mesmo diz que sem Ele nada podemos fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua graça, a Tua palavra, a Tua vontade, para que o mundo veja Jesus Cristo através de cada pessoa que presente. Que possamos, ó Deus, estar sempre nos lembrando que se estamos aqui, ó Pai, se estamos de pé, é porque o Senhor assim o quis. Visita os nossos membros, ó Pai, que estão enfermos, ó Deus. Visita cada família aqui representada, Senhor, e cada coração seja recebido ao Teu trono de graça, com as Tuas aflições, sabendo, ó Pai, que em Ti podemos confiar. Visita a junta de missões, cada missionário, tanto aqueles que estão no sul do Brasil, na reconstrução do Rio Grande do Sul, ó Pai, como aqueles que estão na seca lá no estado do Amazonas, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando refrigério para aqueles que estão, ó Deus, no estado do Mato Grosso, que tem vivido, ó Deus, uma temperatura de 40 a 41 graus, ó Pai, e nós sabemos, Senhor, que essa temperatura muito grande é desconfortante, ó Pai, para os Seus filhos, para os Seus servos. Mas que a igreja possa estar orando, ó Deus, sabendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Fique conosco, ó Deus, essa oração que eu te faço, em nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos agora a estar abrindo seus cantores no hino de número 451. E você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, poderá fazê-lo nesse momento. Queridos, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 451, os que confiam. Vou pedir ao irmão Vinícius, nós vamos começar esse hino pelo coro, como diz, os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas vão de ter, subirão até as alturas, andarão alegremente e correrão sem se cansar. Louvando ao Senhor, aproveite esse momento, você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você pode sair do seu lugar e depositar no altar do Senhor. Louvemos ao Senhor. Soberano,
E possamos, ó Deus, ter a certeza de que nada nos faltará, porque a Tua palavra vem nos diz, que o Senhor é o nosso pastor. Obrigado, Pai querido, por tudo que já aconteceu na Tua casa, que possamos entender, ó Deus, que nós podemos e precisamos crer em Ti. O Senhor é o nosso ajudador, o nosso castelo forte, aquele que nos sustenta a cada dia. Obrigado por todas as bênçãos, por todos os livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós, livramentos que às vezes nós nem temos, mas o Senhor está conosco. Nessa hora eu peço pela vida do pastor Márcio, seu servo, que ele possa estar falando sobre o que o Senhor colocou no coração dele, Pai, porque acreditamos que a Tua palavra jamais voltará vazia. Então, que possamos entender a Tua palavra para sermos pessoas melhores, para ser servos melhores na Tua obra, na Tua casa, no Teu reino. É essa oração que eu faço em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa hora a abrir na sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, e nós vamos falar sobre a temática da Junta de Missões Nacionais, que é Jesus Transforma. Esse mês de setembro, as igrejas batistas, filiadas à Convenção Batista Brasileira, elas estão em campanha de missões nacionais. Nós acreditamos que missões é algo que nasce no coração de Deus. E por ter nascido no coração de Deus, Deus tem desafiado homens e mulheres a estarem em todo o estado do nosso Brasil, pregando as boas novas em Jesus Cristo. Nós muitas vezes não podemos estar como missionários em alguns dos nossos estados, mas como Igreja Batista, existe um jargão, existe uma diretriz muito interessante, que é a seguinte: se eu não posso ir, uma coisa eu posso fazer, orar, e a segunda coisa que eu posso fazer é contribuir para que esses missionários eles possam estar difundindo, pregando, anunciando as boas novas. E se você não pode contribuir, eu sei de uma coisa: orar você pode. Então, nesse ano de 2024, a Junta de Missões Nacionais da nossa convenção, ela está trabalhando o seguinte tema: Jesus Transforma. A divisa é um texto extremamente conhecido de todo cristão, pois é uma palavra dita pelo apóstolo Paulo, quando ele mostra, quando ele diz, quando ele afirma: se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Eu gosto da temática desse versículo, porque quando você analisa esse versículo na originalidade, existe uma palavra chamada metanoia.
Nós conhecemos na língua portuguesa metanoia como conversão. Mas quando você analisa biblicamente essa palavra grega metanoia, o apóstolo Paulo usa uma palavra de cunho militar. Provavelmente quem serviu, provavelmente quem serve, entende bem que quando ele está em marcha e uma voz de comando diz para que ele dê a volta, isso faz com que ele troque de quê? De direção. O que Paulo está falando é como um soldado que está em marcha e ele é impelido por uma voz de comando virar à direita, que é a esquerda de vocês, virar à esquerda, que é a direita de vocês. E isso é transformação. Isso é metanoia, isso é mudança de vida. Então, quem está em Cristo, ele é uma nova o quê? Criatura. Vocês já viram, né? A Bíblia diz que outrora éramos filhos da desobediência, em outra época andávamos segundo o curso prazeroso que estava estabelecido sobre nós. Mas quando Jesus adentrou a vida do jovem, do homem, da mulher, da criança, do idoso, houve uma transformação. Por isso que a sociedade, ela vai olhar para nós como cristãos e ela sempre espera uma coisa de nós. É que na hora da injúria, na hora da adversidade, nós venhamos expressar que nós somos o quê? Cristãos. Por isso que muitas vezes você vai ver pessoas falando pelo mau testemunho de alguns cristãos, que ele não pretende ser cristão, que ele não faz questão de ser cristão, porque ele conhece um crente que não faz o que Cristo mandou o quê? Fazer. Então falar sobre transformação envolve testemunhar. Falar sobre transformação envolve mostrar mudança. Mas nessa noite, pautado na palavra do Senhor, sobre a temática de Jesus transforma, eu queria analisar com você a vida de um homem que teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus e ter a sua vida o quê? Transformada. Nós poderíamos aqui nessa noite falar sobre Nicodemos, poderíamos falar nessa noite sobre Zaqueu, o publicano, mas eu queria pensar com você sobre um homem que vivia sem perspectiva nenhuma. Um homem aonde as pessoas olhavam para aquela pessoa e provavelmente pensavam: essa vida nunca pode ser transformada. Esse homem, ele vai viver eternamente assim, e com certeza ele vai morrer assim. Há certa década, de 70, havia uma música, que falava sobre Gabriela, ou uma novela chamada Gabriela, e tinha na música um jargão que eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim, meu nome é o quê? Gabriela. Poderíamos então conjecturar e dizer que a síndrome da Gabriela estava sobre quem? Sobre esse homem. Mas quando Jesus entra no cenário, o que a Junta de Missões desafia nós como Igreja Batista é de mostrar que Jesus tem poder para o quê? Transforma. Jesus transforma. Certa ocasião, perguntaram a um jovem sobre um homem de alta periculosidade dentro do âmbito criminal e perguntaram assim: será que ele pode ser transformado? E aquele jovem respondeu o seguinte: sim, porque Jesus tem poder para mudar qualquer vida. Jesus tem poder para transformar qualquer pessoa. Nós estamos inseridos num cenário, hoje, nesse tempo de era moderna, nesse tempo de século XXI, aonde nós percebemos, ou seja, na mídia televisiva ou pelas mídias sociais,
que tem sido estabelecido um princípio que parece que pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que vivem um contexto de vida contrário à vontade divina, não podem ter sua vida o quê? Transformada. Jesus transforma, Jesus muda. E eu quero pensar então com você sobre um endemoniado de Gadara, ou de Gerazeno. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor em Marcos capítulo 5. Entremente, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E Mateus fala a terra dos Gadarenos. Aqui ele fala a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar logo, veio aos sepulcros, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se, mas exclamando com alta voz: que tenham contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião. É o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entraram os porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Para você entender esse texto, você precisa, em primeiro lugar, ir a alguns versículos anteriores. Jesus, ele está vivendo o seu momento. Na narrativa desse primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos, você vai perceber que Jesus, no capítulo de número 4, ele dá um estudo. Ele pega algo extremamente conhecido de todos, que era a agricultura, e ele aplica uma ilustração, ou uma parábola, mostrando o que é a palavra, o que é o semear boas novas do Evangelho. Ele fala sobre um semeador. Logo depois ele explica a parábola, logo depois ele fala sobre a parábola da candeia, mostrando que ninguém pode pegar uma candeia, algo que ilumine, e colocar embaixo de uma cama. E depois da parábola da candeia, ele fala sobre a parábola da mostarda. Então Jesus, no capítulo 4, até o versículo de número 33, ele é o grande didáscolo. Palavra grega para professor, mestre. Ele está ensinando. Quando de repente, na narrativa do Evangelho de Marcos, Jesus adentra um barco. E aí você conhece melhor pela colocação de Mateus, que Jesus acalma uma tempestade. E então você vai começar a entender por quê. O interesse que a igreja evangélica tem de transformar vidas. Quando Jesus entra no barco, ele vai para o outro
outro lado do mar de Tiberíades. E é interessante que o mar de Tiberíades, ele está a alguns metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Era muito notório, porque esse mar estava abaixo do mar Mediterrâneo, grandes ventos ali, mar extremamente revolto. Só que nesse momento, o que Jesus está vivendo com os seus talmidim, com os seus discípulos, é algo completamente diferente. Eu costumo dizer uma coisa, eu tive um tio, um tio de consideração, pois era marido da minha prima, e ele era pescador. E em certa ocasião, conversando, virou e disse assim: Márcio, todo pescador está acostumado com o mar revolto. Na narrativa de Mateus, mostra que quando o mar está extremamente turbulento, Pedro está preocupado. Todo mundo conhece o ofício de Pedro. Pedro era um pescador. André, seu irmão, era um pescador. E diz o texto da palavra de Deus que Jesus está na polpa do navio, sabe fazer o quê? Dormindo tranquilamente. E eles vão lá e diz: mestre, não te incomoda que pereçamos? Você não está vendo? Esse mar está diferente. Eu sou pescador, Senhor. Tu me chamaste, outrora eras pescador de peixe, agora será pescador de homem. Então sou mentiroso do meu ofício. Eu sei que é um mar revolto. Esse está diferente. Jesus levanta-se e diz o texto da palavra que ele manda o vento o quê? Fica quieto. E o mar ele manda o quê? Que se acalme. E na mesma hora que Jesus dá essa voz de comando, ele manifesta o poder. Quando você vai estudar esse texto, ele está usando aquele poder como exousia, que é direito para mandar. Eu tenho direito para mandar no vento que mudeça. Eu tenho direito e poder para dizer ao mar, calma-te. E se fez grande o quê? Mudança. Diz o texto que Jesus volta para a polpa do navio, para quê? Para dormir. Quando nós falamos de transformação, se nós não entendemos o que o texto na íntegra quer nos ensinar, nós não vamos compreender porque Jesus transformou a vida desse homem que era possesso por espíritos malignos. A primeira coisa, quando nós falamos de transformação, é que nós vamos entender que existem agentes que eles estão interessados que o poder de Deus não se manifeste na vida de pessoas. Não entendi, pastor? Sim. Eu não vou ser místico, eu não vou ser bitolado, mas eu preciso falar uma coisa aqui com vocês. O maior interessado para que Jesus não chegasse em Gadara era o adversário. Pô, não entendi, pastor. Simples. Vocês conhecem a história de Jó? A história de Jó é interessante, né? Certo dia, quando vieram os filhos de Deus se apresentar diante de Deus, veio entre eles também o adversário. E Deus perguntou assim: de onde tu vem? E ele disse que rodear a terra e passear por ela. E Deus, num diálogo, diz assim: viste meu servo Jó? Porque na terra não há homem como ele, íntegro, justo e temente a Deus, que se desvia do mal. E aí o adversário falou assim para Deus: sim, ele vive esses adjetivos porque o Senhor tem cercado ele de riqueza. Pele por pele, carne por carne, osso por osso, e o homem dará tudo pela sua o quê? Vida. Deus virou e falou o seguinte: faz o seguinte, toca nele. A única coisa que você não vai fazer é tirar a vida dele. E o adversário saiu da presença de Deus. Os filhos de Jó deram uma festa. E quando deram uma festa, veio um vento que derrubou tudo e matou os seus filhos. Quem fez esse vento? Foi Deus. Mas o que Deus disse ao adversário: toque em tudo que ele tem.
A única coisa que você não vai fazer é tocar na vida dele. Quando você lê Hebreus vai dizer que os anjos muitas vezes são ventos ou muitas vezes são labaredas de fogo. E eu não posso tirar uma coisa muito real. O diabo não culpira, não é um saci pererê, ele é um anjo o quê? Caído. Jesus é detentor de todo o poder, mas ele também tem poder, porque ele nesse momento fez vir vento e fez com que os filhos de Jó fossem o quê? Mortos. Ele sabia o intento de Jesus. Qual era o intento de Jesus? Jesus está no mar de Tiberíades. Ele está indo na direção de Gadara. E o diabo sabia que lá em Gadara havia um homem que carecia de quê? Libertação, transformação. Então sempre vai haver um agente que não está interessado que o homem seja o quê? Transformado. Eu preciso ter essa convicção, porque a igreja ela tem uma missão. Qual é a missão que Jesus deu para a igreja? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Existem pessoas de bem, existem pessoas que estão no seu lar, estão na sua casa, é um bom pai, é uma boa esposa, é um bom filho, é um bom marido, é um bom vizinho, seja lá o que for, ele precisa também de quê? Transformação. Porque o que separa o homem de Deus é a sua natureza o quê? Pecaminosa. Só que existem pessoas que estão à margem dessa bondade. É o caso do endemoniado da onde? De Gadara. Vocês perceberam uma coisa no texto? O homem era homem de alta periculosidade. Que isso, pastor? Ele era só um lunático que vivia na rua, maluco, que quando a criança não queria comer, a mãe dizia assim: se você não comer, eu vou levar você para um endemoniado de Gadara. Não, gente. A Bíblia diz que prenderam ele com grilhões e com o quê? Cadeias. Mas nada podia o quê? Detê-lo. Nada podia segurá-lo. Existem pessoas no contexto da sociedade que elas são boas pessoas e a bondade não leva ninguém para o céu. Quem leva o homem para o céu é Jesus Cristo. E para que o homem adentre o céu, ele tem que ser reconciliado com quem? Com Deus. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, serás o quê? Salvo. Serás salvo. Por quê? Porque em João 16,14 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não, eu posso ir ao Pai por Siddhartha Gautama, eu posso ir ao Pai por Confúcio, eu posso ir ao Pai por Lao Tse, eu posso ir ao Pai por Maomé, eu posso ir ao Pai por isso. Não, ninguém pode ir a Deus se não for por quem? Não existe outro mediador entre Deus e os homens a não ser quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu gosto muito de falar sobre essa perspectiva, porque quando mais novo, onde eu resido, onde hoje eu estou morando, voltei a morar depois da morte dos meus pais, tinha uma grande laje. Não tinha o telhado, estava a casa em obra, e como um garoto criado no subúrbio do Rio, eu amo soltar pipa, gente. Eu acho pipa uma terapia ocupacional tremenda. Quando eu estou estressado, me chama um cara, eu paro, o pessoal vai fazer o quê? Vou soltar uma pipa. Tem coisa melhor do que soltar uma pipa. O pena é que pensa que a chilena é proibida, então, poxa, eu posso dar um mau testemunho sobre isso. Então, não vou comprar linha, não vou fazer nada. O cara me dá um pedaço mesmo, solta, daqui a pouco acaba, passa um garoto, dá toda essa linha leva para você. E aí, o que aconteceu? Todas as vezes eu queria soltar uma pipa, naquela laje eu tinha que botar uma escada. A escada era o instrumento que me levava aonde? A laje. Da mesma forma é Deus. Se você quer se achegar a Deus, existe, entre aspas, uma escada chamada o quê? Jesus Cristo. Você só pode ir ao Pai se passar por Ele.
E o que acontece? Esse homem de alta periculosidade, que era cercado por grilhões e cadeias, ele precisava de uma o quê? Transformação. Certa ocasião, na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, num congresso de libertação, estava pregando uma irmã que hoje ela já está morta, né? Chamada Neuza Itioca. E a Neuza Itioca falou uma coisa muito interessante. Ela leu esse texto, ela respeitou o contexto histórico do texto, mas ela trouxe uma grande aplicação. E ela falou o seguinte: hoje, no nosso Rio de Janeiro, ainda existe gadarenos. E esses gadarenos precisam ter a sua vida o quê? Transformada. Caio Fábio de Araújo, no seu auge como grande pregador, em um dos cultos, se não me engano, da Adonec, ele estava pregando sobre esse texto, quando ele vira e diz assim: irmãos, nós precisamos anunciar que Jesus transforma, porque pode ser que na nossa família haja um gadareno. Então eu costumo dizer, acreditar, que pessoas precisam ter a sua vida mudada, ter a sua vida transformada. Vai sempre haver um agente que ele não tem interesse de que o homem seja transformado, mas Jesus enfrenta a tempestade, Jesus enfrenta o vento forte, e Jesus chega na cidade de Gadara. No capítulo 5, eu vejo uma segunda coisa, pela qual faço menção de que Jesus transforma. Quando Jesus vence o agente, a Bíblia diz que ele chega à margem do mar, à terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos. E quando ele desembarca, quem vem ao seu encontro? Um homem possesso de espírito imundo. E esse homem possesso do espírito imundo, ele vivia entre os sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e se prostrou. Jesus transforma quando se vence os agentes. Jesus transforma quando se reconhece que somente Ele pode mudar o estado da vida de qualquer homem. Nos versículos que eu li com vocês, o que vocês perceberam? Um homem à margem de uma sociedade. Um homem que ele tem demência, ele tem loucura, ele tem esquizofrenia, ele tem tudo aquilo que uma ciência ou médico poderia dizer. Mas é interessante que a demência, a loucura, tudo que esse homem estava vivendo, ninguém conseguia o quê? Resolver. Mas quando Jesus vence com a gente para mostrar transformação, e ele desembarca à margem, chegando da terra dos Gerazenos, diz que aquele homem vai ao seu encontro prostrado por quê? Para adorar, para reconhecer que somente Jesus pode ser o agente de transformação. Sabe o que eu acho interessante nisso? Eu vou levar você a entender dois momentos de se prostrar. Três momentos, perdão, de se prostrar. O primeiro momento é quando Jesus ele desce do monte, e na narrativa também de Marcos diz que tem um leproso. E quando o leproso viu Jesus, ele se prostrou adorando. Vamos entender o contexto, porque quando fala de adorar, você acha que é uma veneração de engrandecimento. Aquele homem era leproso, e a lei de lepra
ela tinha algumas coisas interessantes. Primeiro, você só pode chegar na distância de 5 metros de uma pessoa. E quando você estiver indo, você tem que militar que você é leproso. Porém, todo leproso carregava bonzinhos, né, os sininhos, e já fazia barulho para todo mundo saber que era um leproso. Quando ele prostra, é que ele está dizendo assim: eu não posso chegar perto porque eu sou leproso. O texto diz que Jesus vai ao encontro do leproso, toca no leproso e pergunta assim: o que tu queres que eu te faça? E ele diz assim: então fique limpo, fica limpo. Segundo momento de adoração, Jesus está sentado no poço do pai Jacó, quando de repente vem uma mulher samaritana e diz assim: nossos pais adoraram em tal lugar, o Senhor está dizendo que o lugar de adoração é em Jerusalém. Não, nem em Monte Gerizim, dentro da bênção da maldição, e nem em Jerusalém. Mas o Pai está à procura de adoradores que o adorem o que? Espírito e verdade. Essa é adoração de venerar, de reconhecimento. Deus é grande, Deus é poderoso. Eu ergo as minhas mãos, adoro esse Senhor, porque Ele mandou um filho para morrer na cruz do Calvário. E o terceiro momento, quando esse endemoniado, ele se prostra e adora. Ele não está adorando, engrandecendo. Ele está adorando porque ele sabe que diante de Jesus, ele não tem força, ele não tem poder. Porque o diabo já está canalizado nele. Não, pastor, ele é homem. Não, o diabo já está canalizado. É o reconhecimento que Jesus é o Todo-Poderoso. De que os anjos caídos, homem uma vida pecaminosa, não existe. Vocês já viram? Em grandes histórias de avivamento, o que acontece? O Espírito do Senhor vem sobre o lugar, quando os homens prostrados adoravam, reconhecendo que eram miseráveis diante da presença de Deus. Aquele homem agora está reconhecendo Jesus como o único agente de transformação. E Jesus Cristo mostra claramente que não é somente uma figura humana, mas existe uma força maligna, porque Jesus vira e diz: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele poderia dizer que o nome é Nicodemos, apesar que Nicodemos é nome para grego, aqui é uma cidade grega, né? É uma decápole composta por domínio grego, perdão, e ele diz assim: meu nome é Legião, porque somos muitos. Quando você fala de legião, você vai pegar o exército romano. Presta atenção. Jesus, certa ocasião, quando prenderam ele, Pedro cortou a orelha lá com o homem e falou assim: Pedro, não é assim. Se eu rogasse o Pai, ele mandaria uma legião de anjos e eles não iriam me prender, mas eu preciso cumprir esse mistério. Uma legião está entre 7.000 a 12.000 a 16.000 soldados. Sabe o que eu vejo na perspectiva quando Jesus quer transformar? Jesus transforma porque a opressão do maligno destrói a vida do homem. Vocês estão percebendo como é que estava a vida desse homem de Gadara? Completamente destruída. O diabo veio se não roubar, matar e destruir. O diabo matou os sonhos daquele homem, destruiu os sonhos daquele homem. Mas Jesus, como agente de transformação, ele veio para dar vida e vida em abundância. Meu querido, eu quero dizer para você que só Jesus transforma. Jesus olhou aquele homem e ele sabia que a força do adversário que subjugava a vida daquele homem estava levando aquele homem a uma destruição, a uma morte. E Jesus é especialista em efetuar nova realidade de vida para aqueles que reconhecem
reconhece que Ele é o agente de transformação, então Jesus pode transformar. Como é que está a tua vida? Será que nessa noite Deus está dizendo assim para você: eu quero transformar você, eu quero mudar você, eu quero dar a você perspectivas novas, porque todo mundo via aquele homem como o homem preso nos grilhões, o homem que as cadeias não podiam subjugar, o homem que se flagelava, o homem que provavelmente à noite gritava pela rua, o homem que todo mundo dizia assim: isso não tem jeito. É interessante que você vai ver que as pessoas da cidade de Gadara, quando viram aquele homem em estado são, sentado, elas ficaram o quê? Pátimas. Porque é isso que Jesus faz na vida do homem. Jesus transforma o homem, Jesus muda o homem, Jesus dá uma roupagem nova. Eu gosto do filho pródigo, porque o filho pródigo, quando ele volta para o pai dá uma festa. Mas antes da festa, o pai dá 3 elementos para o filho. Ele põe sandália nos pés, anel no dedo e veste nova. Tudo tem um significado. Escravos andam descalços, filhos não. Escravo não tem anel como reconhecimento de autoridade, filhos têm. Escravo não tem roupa digna, mas filhos têm. Então Jesus, quando ele transforma, ele recupera a tua autoridade. Jesus, quando transforma, ele te liberta. Você não é mais escravo do pecado. Jesus, quando transforma, ele traz dignidade para a tua vida. Veste nova. Por isso que eu gosto de todos aqueles que receberam Jesus como único e suficiente Salvador. O Pai que você tem o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Você tem uma identidade espiritual. E o diabo sabe que você é filho de Deus. E por que ele sabe que você é filho de Deus? Porque ele sabe que Jesus te transformou. Mas eu preciso concluir. A Bíblia diz que o diabo reconhece Jesus como agente da transformação, porque ele é detentor de todo o poder. E aí, olha a audácia do espírito imundo. Nós vamos sair dele sim, mas permita-nos ir para manada de porcos. Manada de porcos. Quando você olha o mundo pelo viés romântico, você nunca vai entender o que Jesus fez aqui. Mas se você olha o mundo pelo viés de Jesus Cristo, você vai entender o que Jesus fez. Quando você estuda angelologia, que é o estudo dos anjos, você vai aprender o que são serafins, o que são querubins, o que são arcanjos, o que são poderes, o que são potestades, o que são as classes angelicais. E quando você estuda sobre anjos, é óbvio que você vai estudar os anjos, que são aqueles que estão a serviço de Deus, mas você vai ter também que estudar anjos que estão decaídos. Anjos que estão decaídos. E tem uma coisa muito clara sobre quando os anjos decaíram. Quando os anjos decaíram, é notório que eles foram lançados ao abismo. Eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês, até porque nós não estamos falando sobre angelologia, libertação ou batalha espiritual. Mas, quando Jesus olha aquele homem com uma legião, ele diz assim: não nos lance no abismo. Mateus vai falar isso. Não nos lance no abismo. Eles sabem que o abismo é o lugar onde eles estão presos, aprisionados. Existe uma linha que, não sei se ela é verídica, né? Mas quem estuda já ouviu falar sobre isso, que abaixo de Satã existem 4 anjos que têm a mesma hierarquia do que ele. Esses anjos estão aprisionados no abismo.
E quando se der alguns cursos da história escatológica, se defende esses estudiosos que eles serão libertos do abismo. É interessante, que eu não sei se isso é verídico ou se é uma linha, mas uma coisa eu sei, aqueles anjos não queriam ser lançados aonde? No abismo. Por quê? Porque o diabo sabe que o final dele é no abismo. É no abismo. Então Jesus Cristo, ele tem por finalidade libertar o homem, trazendo transformação, para que o homem também não seja lançado no abismo. Jesus transforma, porque ele verteu o sangue na cruz do Calvário, para salvar o homem de uma condenação eterna. Jesus, quando olha aquele homem, ele permite que aqueles espíritos malignos vão para aqueles 2.000 corpos, para que aquele homem que estava fadado ao abismo não fique sendo lançado juntamente aos caídos no abismo. A Bíblia deixa claro para mim e para você que a finalidade de Deus na pessoa de Jesus é transformar o homem, é redimir o homem. Então, para que o homem viva a transformação, eu quero concluir destacando duas coisas. A primeira, nós precisamos, como igreja, vencer o agente que quer impossibilitar a nossa voz de ser alcançada para que pessoas sejam transformadas. E a segunda coisa, Jesus transforma a partir do momento que eu mostro ele como um agente de transformação. O diabo tem interesse de lançar o homem no abismo, mas Jesus tem interesse de transformar o homem. Que nós venhamos sair daqui desta noite entendendo o viés da transformação. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e este tudo, Deus tem interesse em trazer novidade. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a tua situação, mas uma coisa eu sei, Jesus transforma. E se hoje você ouvir a voz do Senhor e abrir o seu coração, você pode provar de transformação. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Você pode ter uma realidade nova de vida, para que o nome do Senhor venha a ser o quê? Glorificado. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar. Eu queria nessa hora, meu irmão, que você tivesse a oportunidade de pensar num familiar seu que precisa ter a vida transformada. Uma pessoa da sua família, um amigo, um vizinho, um primo, um pai, uma mãe. Eu queria que você orasse por ele nesse momento. E se você que veio aqui hoje entendeu essa palavra, quer viver essa transformação, eu queria convidar você a se render a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque temos entendido o desafio da Junta de Missões Nacionais, quando nós falamos que Jesus transforma. Nós aprendemos que o adversário de nossas almas, ele é o agente que quer impedir que nós venhamos ter um encontro com o agente de transformação chamado Jesus Cristo. Mas nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda toda a força, quebra os grilhões, que todo calau, que toda maldição seja repreendida,
Toma a vida do filho que se provavelmente está nas drogas, liberte para a honra e glória do teu nome. Se existe entes queridos dominados pelos vícios, Senhor, repreende todo espírito de vício para a honra e glória do nome de Jesus. Pai, salva esse homem que muitas vezes na oração do teu filho, na oração da tua filha, ele diz: Senhor, o coração é duro, mas o Senhor pode quebrar. Manifesta o teu poder, assim como tu venceste e chegaste em Gadara, nós no teu nome venceremos e veremos nossos familiares transformados. Eles não descerão a sepultura sem ter um encontro contigo. Nós vamos falar o que diz Atos 16:31. Eu e minha casa servimos ao Senhor, porque nós temos crido, Pai. Leva-nos sobre a tua paz, dá-nos uma semana próspera e abençoada. Continue falando aos nossos corações. Isso nós oramos crendo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria terminar perguntando: existe alguém no nosso meio nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, mas somente levantar uma de suas mãos? Alguém? Pastor, eu quero ter minha vida transformada. Alguém? Pastor, eu quero. Alguém que está fora do caminho do Senhor e quer retornar à presença do Senhor? Alguém? Senão, Deus poderosamente em Jesus abençoe a sua vida. Querido, você pode se assentar. Estamos chegando ao término do nosso culto. Quero agradecer você que nos acompanhou pelo Instagram, você que nos acompanhou pelo Facebook. Somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975. Semana de bênção para vocês e que Deus poderosamente Jesus abençoe a vida de cada um.